Olá, virginianos, como vocês estão? Vamos para a leitura de 2021, válida para todos os virginianos de Sol e Ascendente. No final de toda a leitura, eu vou tirar uma carta desse baralho, um baralho só de mandalas, e eu vou ler a mensagem que vem junto no livro, tá? A leitura principal vai ser feita com esse baralho, vou tirar uma carta para cada tema, vou falar das cartas isoladamente consideradas, mas eu faço cruzamentos, a gente tem outras mensagens. E agora, inicialmente, eu vou tirar uma mensagem inicial com o Tarô do Osho. Quem quiser fazer leituras comigo, todas as informações aqui abaixo na descrição do vídeo, inclusive se quiser fazer uma leitura como essa, só que personalizada, né? Tem essa opção também, tá? Então vamos lá, Virgem. É uma leitura anual, nem tudo faz sentido agora no primeiro momento. Assistam essa leitura agora, assistam no meio do ano, assistam no final do ano, né? Porque algumas mensagens da leitura realmente só vão fazer sentido com o passar do tempo, tá? Virgem, mensagem inicial para os virginianos. Sucesso, renascimento, não vou nem tirar mais cartas aqui para não ter perigo de estragar, né? Porque me parece muito bom isso aqui, né? Renascimento e sucesso. O 10 de espadas geralmente fala de finalização de situações difíceis, né? Nós finalizarmos uma situação ou uma etapa da nossa vida difícil. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, está todo mundo finalizando ou passando por questões difíceis, enfim. Tô falando dessa situação mundial, né? Eu até esqueci de perguntar como vocês estão, como passaram de 2020. Espero que bem, né? Ou ao menos na medida do possível, né? E espero sinceramente que estejam preparados para 2021, tá? Essa primeira mensagenzinha aqui com o tarô do Osho está muito positiva, né? Porque além de falar de um renascimento, de falar de finalizar situações difíceis, vem aqui junto com a carta do sucesso, da vitória, da superação, do reconhecimento. Então, tá bacana, né? Como eu disse, não vou nem tirar mais cartas aqui para não ter perigo de estragar, tá? Vamos lá. Virgem 2021. Uma carta para cada tema, para os virginianos, para o ano de 2021. Enamorados é um arcano maior que sim pode falar de enamoramento, pode falar de parcerias no sentido geral, e o principal significado da carta dos enamorados é o livre-arbítrio, tá? Vamos deixar ele aqui por enquanto, é o pano de fundo da leitura de vocês. Livre-arbítrio. Gosto muito. Vamos lá. Casa 1, fala de vocês. Quem são ou quem serão vocês nesse ano de 2021? Qual é a imagem que vocês vão passar? Como as pessoas vão te ver? Cavaleiro de Paus, uma energia de muito movimento. Tem um pouco a ver com essa questão aqui do renascimento, né? Porque o Cavaleiro de Paus é alguém que se movimenta para frente, é uma energia de seguir em frente, né? De fazer e acontecer com muito entusiasmo, porque é uma carta de fogo. O Cavaleiro de Paus é fogo do fogo, então ele é muito fogo, ele é muito entusiasmo, ele é muita paixão, ele é muita atitude, tá? Então vocês passando essa imagem, as pessoas vendo isso em vocês, alguém que está entusiasmado aqui, que está se movimentando na vida, que não está parado, tá? Casa 1.
Vamos deixar aqui por enquanto, como eu disse, depois a gente vai fazer cruzamentos. Casa 2, que fala de finanças, dinheiro, vem aqui um 6 de copas. O 6 de copas é uma carta que remete ao passado, não sei se alguma coisa do passado pode voltar aqui, não tô falando de nada, não tô falando de coisa de vida amorosa não, estamos na casa 2 que fala aqui de dinheiro, a princípio pelo menos, tá? Essa carta remete à infância, então eu não posso deixar aqui de falar dessas questões inconscientes que vêm da nossa infância. Nós podemos, aqui essa carta não fala em si de crenças limitantes, tá? Mas ela remete à infância de alguma forma. Nós podemos ter boas crenças ou más crenças aqui que influenciam a nossa relação com o dinheiro. A princípio, olhando só essa carta, não dá para saber se é uma boa ou uma má crença, mas a questão da infância vem à tona aqui de alguma forma e reflete-se na sua vida financeira. Olha que interessante, né? Cuidado, como essa carta tem a energia de crianças, né? Criança a gente pode levar para o lado da imaturidade, então cuidado com a imaturidade ao lidar com dinheiro. Me remete também à questão da ingenuidade, então também cuidado aqui para não ser ingênuo ao lidar com seu dinheiro, tá? Agora sim, de uma forma geral, o 6 de copas é uma carta muito positiva e mostra, de uma forma geral, uma boa relação com o dinheiro, tá? Vamos deixar ela quieta aqui por enquanto, pode ser que depois que saírem outras cartas venham outras informações, tá? Mas a princípio temos uma carta positiva e temos essas outras coisinhas que eu já falei. Casa 3, fala de comunicação. Aqui na casa 3, assim como na casa 1, a gente também vê, né? Tem essa questão de como as pessoas vão te ver, como que você vai se mostrar, né? Só que aqui é mais específico no que toca a comunicação, a sua fala. O que que você fala, sobre o que você fala, com quem você fala, como você fala, enfim. E você tem aqui um 2 de ouros. O 2 de ouros é uma carta que fala de movimento, então vem aqui nessa vibe do movimento do Cavaleiro de Paus. É uma carta que fala de jogo de cintura, diplomacia, né? Lembrando que estamos aqui numa casa que fala de comunicação. Então, buscar esse equilíbrio, ter esse jogo de cintura, ter diplomacia aqui quando na sua comunicação de uma forma geral com as pessoas, tá? Jogo de cintura, diplomacia, equilíbrio, flexibilidade, né? Não ser uma pessoa rígida, né? Dogmática, pelo contrário, ser uma pessoa flexível, buscar ser essa pessoa flexível. A casa 3 é uma casa que pode falar de aprendizados, pequenos cursos também, né? E você tem uma carta aqui que muitas vezes fala de investimento, 2 de ouros, né? Então pode ser você investindo em aprender alguma coisa, tá? Pequenos cursos, não tô falando de cursos longos e profundos não, tá? E isso podendo te dar algum retorno, né? Aqui você só vai investir em algo se for para te dar retorno, né? O símbolo do infinito, o retorno. Aqui também essa questão lembrando que estamos numa casa de comunicação, o entendimento dessa questão do retorno, né? O símbolo do infinito está aqui e não me deixa mentir. Aquilo que você falar vai retornar para você de alguma coisa, de alguma forma, né? Então, fale coisas boas, né? Fale coisas boas a seu respeito, a respeito das outras pessoas, né? Símbolo do infinito, lembrando aqui das leis universais, leis do retorno, por exemplo, né? As nossas palavras têm um certo poder, tá? Então, aquilo que você ficar falando vai voltar para você, vai ter resultado na sua vida, seja coisa boa, seja coisa ruim, tá? Então, por isso que eu tô falando aqui, fale coisas boas, né?
Fale coisas boas de você mesmo, fale, enfim. O tema material aqui pode ser um tema importante nesse ano também, porque temos aqui uma carta do naipe de ouros que tem a ver com a vida material, né? Pode ser o seu trabalho, o seu estudo, o seu dinheiro, o seu corpo, a sua casa, negócios, tudo que tem a ver com vida material, tá? Pode ser um tema importante. E essa questão da busca do equilíbrio, da flexibilidade, enfim, do jogo de cintura. Investir em alguma coisa aqui de comunicação que vai te dar o retorno. Quando eu falo investir em alguma coisa de comunicação, pode ser muita coisa, né? Pode ser, por exemplo, você fazer um curso e isso te dando um retorno, você aprendendo alguma coisa nova. Pode ser você fazendo uma terapia, né, onde você vai se comunicar com alguém e isso, você investindo nisso e isso te dando retorno também, tá? Então veja quantas interpretações aqui desse 2 de ouros na casa 3, tá? Casa 4. Casa 4 tem a ver com a sua casa mesmo, o local onde você vive, pessoas com quem você vive, família de origem. E aqui a gente tem uma carta que fala de transformação, a carta da morte, né? Não tô falando, tô falando de transformação, tá? Não tô falando de morte. Transformação. O que pode ser essa transformação? Pode ser, por exemplo, uma mudança de casa. Pode ser uma reforma na sua casa. Falando de família, pode sim ser uma questão de desapego, desapegar-se de alguém da sua família, né? Então vamos supor, por exemplo, que você mora com a sua família e agora você vai resolver morar sozinho. É uma transformação e é um desapego ao mesmo tempo. Tô dando aqui alguns exemplos, mas pode ser outras coisas, tá? Alguma transformação no que toca aqui a casa 4. Então, ou a casa mesmo, né, como eu disse, o local onde você vive, ou alguma questão aqui de família, família de origem, tá? Transformação e desapego. É um arcano maior, tá? Então não é uma coisa assim bobinha, superficial, não, é algo profundo aqui, tá? Essa mudança e essa transformação, ela vai te transformar internamente, ok? Casa 5, que fala de alegrias, prazeres, diversão, criatividade, paqueras, 6 de paus, que veio lá no tarô do Osho. Tá bem favorecido. Todos os temas dessa casa 5 estão bem favorecidos, né? Inclusive as paqueras, para quem tá solteira aí, ó, uma energia de conquista aqui, né? 6 de paus é uma carta de paus, em primeiro lugar, fogo, então tem essa questão do fogo, né, do entusiasmo, da criatividade. A criatividade aqui tá bem em alta também, na casa 5. Entusiasmo, energia de magnetismo, né? Essa aura de sucesso aqui, né? Porque essa carta ela fala de sucesso, ela fala de reconhecimento. Essa aura de sucesso que você pode transmitir para as pessoas, essa aura de fogo que já veio lá na casa 1, sendo muito magnética, né? Magnetizando na sua direção coisas, pessoas, situações agradáveis, né? De diversão, de alegria, de prazer, paqueras, enfim. Tá legal aqui. Casa, olha que interessante, algumas cartas se repetindo, né? Não tô falando aqui do 8 de ouros, não, tô falando 10 de espadas. As duas cartas que vieram lá no tarô do Osho se repetem aqui nessa leitura. Daqui a pouco a gente vai falar, tá? Casa 6, que fala de trabalho, de cotidiano, né? E vocês vêm aqui com 8 de ouros, que é uma carta literal de trabalho, estudo, dedicação.
tá ótimo, né? Mostra aqui vocês fazendo alguma coisa. Então, para quem não, por exemplo, não está trabalhando, está procurando emprego, é, porque essa carta aqui mostra vocês fazendo alguma coisa. Não vejo vocês parados, aliás, desde o começo da leitura, né? Mostra vocês fazendo alguma coisa, se dedicando a algo, seja um trabalho, a estudos, pode até ser um hobby, mas aqui assim, essa carta é bem literal de trabalho e estudos, né? É uma carta que fala de dedicação, esforço, enfim. Dedicação, uma dedicação minuciosa, né? Detalhista, enfim. E é a energia de vocês aqui na casa 6. Então não vejo vocês parados, vejo vocês se dedicando aqui a algo. Então tá ótimo, né? Não tô vendo aqui, por exemplo, ninguém desempregado. É claro que é uma leitura anual. Isso não quer dizer que são os 12 meses do ano, né? Mas tá muito favorável aqui realmente, tá? Para alguns, ó, me veio uma questão aqui, né? Casa 2 e casa 6, falando de dinheiro e trabalho. Para alguns, né? Para alguns mesmo, né? Pode ser o retorno de alguma coisa do passado, né? De algum trabalho do passado, por exemplo. Pode ser um retorno, né? Porque o 6 de copas remete ao passado, tá? Para algumas pessoas. Vamos lá. Casa 7, que fala de relacionamentos mais sólidos, namoro, noivado, casamento. 10 de espadas. 10 de espadas também fala de mudanças, tá? Finalização de situações difíceis. Para quem está aqui num relacionamento lindo, maravilhoso, lembre-se de que isso aqui é uma leitura geral. Então, pegue para você apenas o que fizer sentido, o que não fizer sentido, descarta. O que não faz sentido hoje pode fazer sentido amanhã, então, como eu disse, assista a leitura no meio do ano, no final também, tá? Mas essa carta aqui, a princípio, mostra alguma mudança, mostra uma finalização de um ciclo. Para aqueles que estão em um relacionamento, pode falar aqui, se você for o tipo de pessoa que viveu num passado recente aqui alguma situação complicada dentro da relação, essa situação chega ao fim. Para alguns isso pode ser o fim de um relacionamento? Pode, tá? Apenas se você estiver vivendo alguma situação complicada. Se não é esse o seu caso, essa mensagem não é para você. É isso que eu quero deixar claro, tá? Para aqueles que tiveram um relacionamento no passado, podem estar finalizando, do tipo assim, jogando uma pá de cal em cima dessa situação, tá? O 10 de espadas é aquela carta que veio lá no fundo e veio com o 6 de paus, falando de superação e de vitória. Me deu uma sensação de que eu já falei isso aqui em alguma leitura que eu fiz para vocês nesse ano de 2020, né? Mês de, sei lá, outubro, novembro, alguma coisa assim, tá? Ou dezembro, pode ser também, já gravei as leituras de dezembro. Julgar uma pá de cal em alguma situação difícil. Então, assim, o 10 de espadas tem uma imagem feia, né, o cara aqui todo espetado nas costas, mas atrás dele tem um sol nascendo, né, um novo dia nascendo. Então, essa carta fala disso, finalizar situações difíceis, mas para dar início a uma nova fase, tá? Então, é uma carta de mudanças também, assim como a morte veio aqui na casa 4. Quando eu começo a colocar as cartas aqui de baixo, eu começo a perceber os cruzamentos também, né? Esse 10 de espadas cruza, ó, com o cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus é uma energia de movimento, né? De seguir em frente, tá? Então, por exemplo, para quem finalizou ou está finalizando uma situação, já mostra aqui vocês com um outro gás, né? Um outro entusiasmo. E o 10 de espadas cruza aqui, ó, com o 8 de ouros. Então, aqui também, para quem passou por situações difíceis no que toca a trabalho, a estudos, existe aqui uma mudança de energia, tá? Vocês finalizando uma situação difícil, complicada, para dar lugar a uma energia nova, né? Cavaleiro de paus e 8 de ouros, tá? São arcanos menores.
coisas, né? Então dependem um pouco aqui da vontade de vocês também, da vontade de finalizar, da vontade de seguir em frente, né? A vontade, o fogo, da vontade de se dedicar a algo. Então, movimentem-se, né? Casa 8, que fala de transformação. Interessante aqui, porque vem uma carta que fala de apego, né? Então, a nível de transformação, eu diria que de uma necessidade de se desapegar de algo, de alguém, de uma situação, tá? E é interessante porque esse 4 de ouros cruza aqui com carta do passado, então se desapegar de alguma coisa do passado, de alguma coisa ou de alguém do passado, e cruza com a carta da vitória, né? Superação, conquista, vitória. Então essa questão do desapego parece muito interessante aqui para vocês, tá? Se desapegarem de uma ideia, de alguém, de uma situação, de um sentimento, enfim, alguma coisa que tem a ver aqui com o passado. E quando você fizer isso, quando você se desapegar, isso vai trazer essa energia magnética aqui do 6 de paus, né? Sucesso, superação, conquista, vitória. O 4 de ouros é uma carta boa a um nível material, tá? Então, a um nível de transformação, essa carta pode estar falando disso também, de você sentir mais segurança material na sua vida. Dinheiro, trabalho, essas coisas, tá? Casa. Ok, casa 9, que fala de espiritualidade, você vem aqui com 3 de ouros, de ouros não, de copas. Esse 3 de copas é uma energia de amizade, né? Então, primeira coisa que me vem nós sabemos, né, que nós nunca estamos sozinhos, mas é sempre bom lembrar que nós temos os nossos amigos espirituais também. Essa carta vem para lembrar disso, que vocês não estão sozinhos em momento nenhum. Tem uma ajuda, né? A energia do 3 de copas é uma energia alegre, leve, né? De pessoas, de amizades, ou seja, de pessoas que te apoiam, né? Mas aqui eu tô falando, né? A gente pode até falar disso no nível físico, mas aqui eu tô realmente falando ao nível espiritual, tá? É uma carta leve e alegre, né? Do ponto de vista emocional. Então, a energia espiritual, a espiritualidade trazendo, te ajudando nesse sentido também, né? De você se conectar a pessoas que te faz bem, pessoas que te fazem sentir feliz, alegres, pessoas com as quais você tem uma grande afinidade. Para alguns isso aqui pode, porque a casa 9 fala também tem uma conexão com o exterior, aqui pode ser que você tenha amigos que morem longe também, em outros países. Conhecer pessoas que moram em outros países, pode ser. Casa 9 fala de conhecimentos mais profundos também. O 3 de copas é uma carta ótima, mas ela é uma carta mais levezinha, vamos dizer assim, né? Não é bem uma carta uma carta muito profunda, mas favorece aqui, né, você se conectar a pessoas que podem, né, te trazer, por exemplo, esse conhecimento mais profundo, né? Quando eu falo de conhecimento mais profundo, pode ser você com você mesmo, né? Ao nível do autoconhecimento, ao nível da espiritualidade, ou você fazer um curso, né? Uma faculdade, um mestrado, um doutorado,
enfim, tá? Algo mais profundo, mais extenso. 3 de copas, cruza com 2 de ouros, cruza com a morte. Com o 2 de ouros, né? O 2 de ouros tem esse símbolo do infinito. Lembra que eu falei do dar e do receber e tá cruzando aqui com essa carta de amizades, né? Então, tá bacana, né? Tem aqui uma troca boa, né? Cruza aqui com a morte também, podendo falar de alguma transformação nesse sentido. Transformação no que toca a algumas amizades, pode ser. Transformação no que toca aos seus amigos espirituais, pode até ser uma troca, já ouvi falar disso. Pode ser, tá? Casa 10, que fala de realização. O que é que vai te trazer realização nesse ano de 2021? Pensar de uma forma diferente, né? O próprio 10 de espadas aqui, ó, ele é espadas é um naipe que tem muito a ver com a nossa mente, com os nossos pensamentos, né? O 10 de espadas é uma finalização de uma forma de pensar também. E aqui, ó, nós temos uma nova forma de pensar, né? Uma nova forma de ver a vida. Tem aqui um frescor, vamos dizer assim, especialmente ao nível mental. Essa carta fala muito de curiosidade, de querer aprender coisas novas, pensar diferente, querer ver a verdade da situação, né? Isso tudo que eu tô falando aqui são coisas que vão te trazer realização nesse ano de 2021. Aqui também me chama a atenção e eu tenho que falar, né? Porque os valetes são energias jovens, né? Em alguns tarôs eles são representados por adolescentes, em outros são representados por crianças. Você já tem a energia de crianças aqui no 6 de copas, e aqui esse 10 de espadas, né? Esse renascimento aqui, ele vem de uma transformação, ó, onde um camelo, né, um animal de carga, transforma-se num leão, que é um animal de poder, né, de força, de coragem, e esse leão se transforma numa criança, mostrando aqui o renascimento, né, a inocência, a novidade, tá? A novidade. Então, um renascimento. Então, temos uma questão de renascimento aqui. Inclusive, né, quando eu for fazer cruzamento, ó, o valete vai cruzar com a morte, né? É uma morte aqui simbólica, né? Uma morte simbólica. E você renascendo, renascendo com outros tipos de pensamentos, outros tipos de ideias, tá? Com essa vontade de aprender coisas novas, seja em qual área da sua vida for. Então, esse renascimento aqui te trazendo realização. É isso que vai te realizar nesse ano de 2021, tá? Só terminando, né? Eu fiz o cruzamento do valete de espadas com a morte, e tem aqui o 2 de ouros também, o cruzamento do valete de espadas com o 2 de ouros. E o 2 de ouros é essa busca do equilíbrio, né? É o jogo de cintura, é a flexibilidade. Quando nós estamos numa posição de aprendizes, né? Porque os valetes são aprendizes, eles não são reis ainda. Então nós temos que ter esse jogo de cintura, né? Nós não podemos ser muito rígidos, muito dogmáticos. Então tem essa questão, né, de se colocar numa posição de aprendiz, de entender que por mais que você possa ser uma pessoa super inteligente, possa saber muitas coisas da vida, tem algumas coisas que você ainda tem que aprender. Então, isso também, né? Se colocar na posição de aprendiz vai te trazer realização, tá? Mais flexíveis, menos dogmáticos, menos donos da verdade, né? Casa 11, que fala de... A casa 11, porque a leitura já é anual, para o ano de 2021, né? A casa 11, ela
joga as coisas um pouquinho para frente, para além do ano de 2021, e você vem aqui, vem com a carta da estrela, falando de fé, de esperança, de cura. É um momento também, né? Mais uma carta que vem com essa questão da pureza. A estrela aqui não é uma criança, mas é um personagem nu que me remete a essa questão da pureza, da vulnerabilidade, né? Então, mostra vocês aqui mais leves, mais puros, se dispondo a ser vulneráveis, né? A se mostrar como vocês realmente são, com eventuais fraquezas que todos nós temos, todos os signos têm, né? Não é só virgem, tá? Então tem isso, para além do ano de 2021, tá? A carta da estrela é uma carta ótima, por sinal. E essa casa, né, a estrela veio domiciliada, né? Porque essa casa aqui é a casa de Aquário, a estrela é a carta associada ao signo de Aquário. E nessa casa, além de falar aqui do futuro, né, para além do ano de 2021, a gente fala de amizades e de grupos também. E você vem com cartas ótimas, inclusive no cruzamento aqui, né? Carta da estrela cruzando com 6 de copas, podendo falar, por exemplo, de amigos de infância. Cruza com 6 de paus. Aqui a gente tem uma mensagem de sucesso, né? Estrela com 6 de paus é sucesso, tá? Então tem uma questão de sucesso e reconhecimento aqui nesse cruzamento de 6 de paus com estrela. É interessante a estrela vir aqui também depois, né, numa leitura onde tem uma morte e um 10 de espadas, tá? Porque essas cartas falam de desapego, né? Falam de finalização de situações difíceis e a estrela é uma carta que fala de cura, de renovação da fé, de renovação da esperança. Então, é uma carta que né, por exemplo, na sequência natural do tarô, a estrela vem depois da torre, que também é uma carta que fala de mudanças profundas, né? E a estrela fala disso, desse momento posterior onde nós recuperamos essa leveza, recuperamos essa pureza, voltamos a acreditar na vida, no amor, na inocência, enfim. E vem essa questão da pureza e da inocência aqui num bom sentido, né? Porque eu falei da inocência aqui no sentido de alerta, na casa 2, né? Mas é claro que a inocência tem o bom sentido. E quando eu faço os cruzamentos, não necessariamente eu tô falando da casa, né? Não tô falando aqui das finanças, tô falando das cartas, tá? Casa 12, que fala do seu inconsciente, é uma casa que eu considero muito importante porque o inconsciente está aqui, né? Tá aqui em todas as cartas. Você vem com 2 de copas falando de parcerias. Aqui, para mim, tá mais voltado. Pode até ser parceria de trabalho, vai cruzar com 8 de ouros aqui. Mas isoladamente considerada, eu, né, vejo aqui realmente a questão amorosa. O encontro do eu com o outro, o encontro de 2 corações, de 2 almas, enfim, tá aqui a um nível inconsciente, em algum momento vai se manifestar, né? Porque aquilo que a gente vibra inconscientemente, em algum momento se manifesta, tá? Então tá bem favorável esse 2 de copas aqui para questões amorosas, né? Inclusive, ó, lá no fundo do tarô, você veio com a carta dos enamorados, que também fala disso, né? Puxei enamorados, veio um 3 de espadas falando de sofrimento, né? Mas que tá aqui chegando ao fim. Agora, muito cuidado para você não deixar, para quem tá solteiro, né? Não deixar que pessoas do seu passado, pessoas que não te fazem bem ou que não te fizerem bem, não te fizeram bem, retornem, tá? Você tá com 2 de copas aqui e não quer dizer necessariamente que isso aqui seja uma pessoa do passado.
Por que eu tô falando dessa questão do passado, né? Porque esse 2 de copas cruza aqui com esse cavaleiro de paus e vem esse 6 de copas aqui do lado, né? Só que esse cavaleiro de paus é uma energia mais aventureira, né? Sabe aquele tipo de pessoa que vai e volta da nossa vida, que não fica, que não para, né? Que não, a não ser que você queira isso, né? Se você gosta disso é uma outra história, mas para quem não quer isso, cuidado aqui com essa questão de pessoas que não valem a pena, tá? Especialmente questões de pessoas do passado. Mas fora isso, como eu disse, isoladamente considerado, 2 de copas aqui é bem interessante para a vida amorosa, tá? 2 de copas cruza aqui com o 8 de ouros, falando de parcerias no que toca a trabalho também, né? E aí é bem interessante, porque o 2 de copas fala de parcerias onde os resultados são bons para ambas as partes. Então, né, e quando a gente fala de parceria de trabalho, pode ser, se você for empregado, você com seu patrão. Se você for o patrão, você com seu empregado. Você com seus clientes. Se você for autônomo, a mesma coisa, você com seus clientes. E por aí vai, né? Sócio, sociedade também, para quem tem empresas ou pretende ter, né? E ter uma sociedade, tá ótimo aqui também, né? É isso, virginianos. Vamos finalizar a leitura. Lembrem-se que o fundo do baralho é uma carta que fala de livre arbítrio, tá? Tem coisas ótimas aqui na leitura, mas dependem muito das nossas escolhas, né? Virgem 2021. Carta número 14. Se você quiser printar essa tela para você olhar para essa mandala de vez em quando, as mandalas emitem uma energia, uma vibração que podem te ajudar de alguma forma. Vamos lá, vou ler a mensagem. A voz já tá falhando, né? Deu para perceber. Mandala 14, o 14º caminho. Este caminho significa poder. Ele é representativo da realização que se processa com intensidade no plano material. O 14º caminho ativa a percepção e a utilização daquilo que foi criado no mundo físico. Ele estimula a busca da perfeição e, quando está nele, as leis naturais são consideradas pelo buscador. Há uma clara noção do que deve ser realizado e de como o bem de todos deve ser respeitado. A mandala do 14º caminho atua sobre o inconsciente, produzindo discernimento para dar continuidade ao processo evolutivo. A mandala 14 leva ao estado de consciência que cria circunstâncias favoráveis aos empreendimentos materiais. Concretizam-se ações efetivas, formam-se grupos de atuação e há integração entre os poderosos. A base para toda essa poderosa movimentação está na ação dos mais sábios e experientes. Esta é a chamada consciência de iluminação. Quando você tirar a mandala 14, este é o momento para exercitar e treinar o corpo, pois há aproveitamento da energia física. A mente busca soluções práticas, embora não esteja preocupada em fazer conexão com Deus. Como oráculo, a mandala 14 traz as seguintes informações: fará bons negócios ou vai iniciar uma construção, terá dificuldade com o sócio ou uma disputa pelo poder no trabalho. Bom, isso não saiu na leitura, né? As mensagens aqui como oráculo são muito específicas, tá? Eu leio, pode ser que algumas façam sentido, mas desconsiderem o que não faz sentido algum. Controle a pressão arterial, procure ser mais afetivo, romântico e amoroso, evite a irritação e discussões.
Meditação para Mandala 14. Inteligência que ilumina, união da sabedoria divina com o entendimento superior. Por ti eu sou guiado e cresço na matéria do mundo cristalizado. Querubins e tronos, vossa ajuda eu invoco. É isso, virginianos. Terminamos a leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, assinem o canal e ativem o sininho para não perder as próximas notificações. Um excelente ano de 2021 a todos. Obrigada mais uma vez. Namastê.